Bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a nossa missão é explorar um livro que cria um contraste muito fascinante entre a teologia cristã e a neurociência secular. Exato. E a fonte dessa nossa investigação hoje é a obra Você Governante, do autor Márcio Bringente. Isso mesmo, é um material que tem uma base cristã evangélica fortíssima, sabe? Totalmente focado em autogoverno, liderança, tudo guiado por um mentor chamado Amigo do Bringente. É uma estrutura geral que entrega aquele ensinamento teológico bem familiar para quem acompanha o tema, muito alicerçado na Bíblia e na oração contínua. Só que o capítulo 3 é onde a coisa muda de figura. O capítulo sobre identidade e propósito. Assim, esse capítulo exige um olhar bem mais clínico da nossa parte. Com certeza, porque assim, no meio de reflexões super profundas e citações de Jeremias 29, o livro prescreve um ritual noturno que me deixou completamente paralisada. A técnica do copo de água. Essa mesma. A instrução diz o seguinte: instantes antes de dormir, a pessoa tem que segurar um copo de água, mas tipo sem deixar os dedos se tocarem em volta do copo. Tem esse detalhe da posição física da mão, né? E aí a pessoa pergunta a Deus qual é a missão dela na Terra, bebe metade dessa água, dorme para sonhar com a resposta e bebe o resto da água logo ao acordar. Um processo bem específico e ritualístico. Muito. Eu li isso e pensei, peraí, isso soa como um feitiço evangélico. Como que uma prática com cara de simpatia secular foi parar bem ali? Olha, para decodificar o que de fato está acontecendo aí, a gente precisa remover qualquer verniz místico dessa história. Tirar toda a roupagem espiritual. Exatamente. Olhando sobre uma lente psicológica totalmente neutra, não existe nenhum poder mágico na água. Ou, nessa regra estranha de não encostar os dedos. Não tem magia na água. Nenhuma. O que está em jogo, na verdade, é um princípio funcional chamado de quebra de padrão. Quebra de padrão. Mas como assim? Segurar um copo de um jeito esquisito meio que hackeia o cérebro? É difícil engolir que um mero truque físico gere uma resposta psicológica tão forte enquanto a pessoa dorme. Parece exagero, mas pensa na rotina noturna comum de quem nos acompanha. Deitar, fechar os olhos, talvez rolar na cama pensando nos boletos ou nos problemas diários. A mente entra direto no piloto automático. Só que quando se exige uma posição física inusitada, tipo segurar o copo com os dedos separados, o cérebro é forçado a sair desse piloto automático na mesma hora. A estranheza do ato cria uma espécie de alerta. Isso, cria um estado de hiperfoco. É uma ancoragem de identidade e intenção. O objeto físico atua simplesmente como uma âncora secular para forçar a atenção para uma única pergunta instantes antes do sono. Entendi. Então, a quebra da rotina liga esse hiperfoco. Mas e o que o cérebro faz com esse foco todo depois que os olhos finalmente se fecham? Aí é que entra a validação científica pesada. Nesses momentos, logo antes de adormecer, a gente entra no chamado estado hipnagógico. Aquela fronteira ali entre estar acordado e dormindo. Exato. É onde a mente lógica relaxa e o subconsciente fica altamente sugestionável. E fazer uma pergunta cirúrgica nesse exato instante ativa o sistema ativador reticular, o famoso SAR. O SAR? Aquele mecanismo que funciona como o filtro de atenção, tipo o porteiro do cérebro, certo? O próprio. O SAR decide qual informação do mundo exterior entra e qual é descartada. Ao focar intensamente na pergunta sobre propósito com a ajuda do copo antes de dormir, o porteiro recebe a instrução clara de que aquilo ali é vital. E aí ele passa a noite trabalhando nisso. Exatamente. Durante os sonhos, através do processo de neuroplasticidade, o cérebro passa a noite inteira buscando padrões, memórias e soluções apenas para essa pergunta específica. É pura biologia e psicologia cognitivo-comportamental, organizando o subconsciente. Nossa, fascinante. Mas isso nos leva ao choque teológico enorme dessa obra. Porque se tudo se resume a foco e biologia, usar a água meio que contradiz a própria base do livro, não acha? Com certeza contradiz. Porque a Bíblia ensina claramente que a água não tem nenhum poder mediador.
A comunicação direta e intencional já dá acesso total ao Criador. Sim, sem dúvida alguma. Usar a água nesse caso é tipo... é como colocar rodinhas em uma bicicleta para aprender a orar. As rodinhas até mantêm a bicicleta em pé no começo, forçando o equilíbrio, mas elas acabam se tornando uma limitação bem infantil para quem já sabe pedalar livremente, né? É uma ótima analogia. A verdadeira teologia da Nova Aliança dispensa totalmente essas rodinhas. O único altar é a cruz. Exato. Cristo é mais do que suficiente. Perfeito. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12,2, já instruía sobre o design comportamental de renovar a mente. Esse princípio de guiar a intencionalidade pertence originalmente ao reino de Deus. Não tem nada de místico secular nisso. Nada. A água, nesse ritual, atua apenas como uma muleta psicológica, totalmente desnecessária para quem já possui a suficiência de Cristo. Concordo plenamente. A intenção de buscar propósito no final do dia é super legítima, claro, mas o método físico é um grande desvio. Então, como a gente pode limpar esse processo de qualquer resquício místico e torná-lo uma prática cristã real? A solução prática é substituir o objeto físico pela palavra. O ensinamento envolve deitar, entrar nesse mesmo estado de relaxamento hipnagógico, mas focar a atenção através de uma oração intencional. Em vez de beber a água, a pessoa faz uma declaração de fé baseada nas Escrituras. Isso mesmo. Verbalizar algo forte antes de dormir, como minha mente é renovada em Cristo e meu propósito está nele. O que utiliza o mesmíssimo princípio científico de fixação neural e hiperfoco para instruir o porteiro do cérebro. Exatamente. Só que agora alicerçado exclusivamente na verdade bíblica, fixando a intenção de forma pura. Muito bom. É alinhar a biologia do sono com a teologia bíblica sem confundir as coisas. O que nos deixa com uma reflexão inevitável para quem escuta esta análise até aqui. Com certeza. Se um simples copo de água, segurado de um jeito inusitado, tem o poder de programar o foco do nosso cérebro para a noite toda, quantos dos nossos hábitos noturnos comuns, tipo rolar infinitamente um feed de redes sociais ou consumir conteúdos caóticos, são na verdade âncoras psicológicas que estão programando o nosso subconsciente sem que a gente sequer perceba? Fica aí o questionamento.